Falando sobre as células, mas sobre uma estrutura específica das células, que são as organelas. Na aula passada a gente falou um pouquinho do que é uma célula, quais são as principais estruturas da célula e quais eram as diferenças dos tipos de célula. A gente viu que nós temos 3 tipos principais de estruturas, né, dentro das nossas células, que são, bom, essa estrutura aqui, que é a nossa membrana plasmática. A estrutura seguinte seria essa que é o interior das células, que nós chamamos de citoplasma. E por fim, mas não menos importante, nós tínhamos essa estrutura aqui em vermelho, que a gente chama de material genético. Porém, os tipos celulares eles apresentam uma diferença grande, que é a presença ou não de um envoltório de membrana em torno do nosso material genético, que é o nosso núcleo. Essa diferença, essa estrutura nova, ela aparece apenas num tipo celular, que é esse daqui. Essa estrutura, então, é chamada de núcleo ou carioteca. E essa diferença, essa presença ou ausência desse núcleo, é o que diferencia as células em eucariontes e procariontes, como a gente viu na última aula. Os procariontes não tendo o núcleo, e os eucariontes possuindo o núcleo. Mas então, professor, essa é a única diferença entre uma célula procarionte e eucarionte? Claro que não. Existem outras diferenças. A outra diferença que a gente vai ver hoje é a presença de estruturas envoltas por membrana que são capazes de realizar atividades metabólicas. Quem são essas estruturas? As organelas, que são elas. Bom, então seguindo, nós vamos falar agora da primeira das moléculas, das estruturas que nós vamos ver, que são as organelas. A primeira organela, membrana plasmática. Membrana plasmática, ela pertence tanto às células procariontes quanto às células eucariontes. A membrana plasmática é quem delimita a célula, o tamanho da célula. Ela está ali separando o meio externo do meio interno. Além disso, ela vai selecionar quem entra e quem sai da célula, numa atividade que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, as moléculas que vão entrar ou que vão sair da célula, elas vão ser selecionadas pela membrana plasmática. Isso ajuda tanto na proteção da célula contra moléculas que são nocivas, quanto a processos metabólicos que dependem de que algumas moléculas fiquem dentro ou fora da nossa célula. Então, a função da nossa membrana é de delimitar o espaço de dentro do espaço de fora. Ela vai fazer essa separação, além de selecionar quem entra e quem sai da nossa célula. Bom, então vamos falar do citoplasma. O citoplasma é a porção interna da nossa célula. É a matriz gelatinosa onde se encontram todas as outras organelas. As mitocôndrias, o núcleo celular, o próprio material genético vai estar ali dentro, citoesqueleto, tudo isso vai estar contido dentro desse citoplasma. E nas células procariontes, algumas reações metabólicas também ocorrem
dentro desse citoplasma? Bom, ele vai ser composto por água, principalmente, e alguns carboidratos, além de algumas proteínas. Bom, seguindo então, vamos falar da última estrutura que a gente vai encontrar tanto em procariontes quanto em eucariontes. Essa estrutura são os ribossomos. Ribossomos, então, são estruturas em forma de grãos, são bem pequenininhas, que vão ser responsáveis pela síntese das proteínas. Então, eu vou ter uma estrutura que funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma fita de DNA, e então, as duas subunidades dos ribossomos vão se acoplar dessa maneira à minha fita de material genético, RNA, para poder fazer a leitura desse material genético. E ao fazer a leitura, ele vai acomodando peptídeos e formando uma cadeia que a gente chama de cadeia polipeptídica, que mais tarde vai se transformar no que a gente conhece como as proteínas. Então, os ribossomos são importantes tanto no processo de regeneração, porque é ele que vai criar as proteínas que são necessárias para que a célula possa se regenerar ou se dividir, e também no crescimento dos indivíduos. Bom, agora a gente vai começar a falar de estruturas que são exclusivas dos eucariontes. A primeira delas é a principal estrutura que diferencia um procarionte de um eucarionte, que é o núcleo. Essa estrutura é uma membrana que separa o material genético do resto da célula, do citoplasma. E ela é dotada de pequenos poros, furos que existem na membrana, e esses furos permitem a passagem de moléculas. Tanto esse material genético, esse RNA, ele vai sair do núcleo para o citoplasma para poder ser lido pelos ribossomos, ele vai passar por esses poros que existem dentro da parede do núcleo. Então o núcleo ele vai tanto ser responsável pela separação do material genético do restante da célula, como ele vai ser responsável por regular o fluxo de moléculas que entram e que saem de dentro do núcleo. Bom, vamos continuar então falando de uma estrutura que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, a gente vai separar ele em duas porções, uma porção lisa e uma porção rugosa. A diferença entre a porção lisa e rugosa, também conhecidas como agranular e granular, é a presença ou não de ribossomos aderidos à parede do retículo. A porção lisa, ela é também conhecida como agranular. A porção lisa ou agranular, ela não possui ribossomos aderidos à parede celular. Então, a função dessa parte lisa, ela está relacionada mais à síntese de lipídios e de alguns esteroides, que vão ser importantes no metabolismo dos hormônios dentro do nosso corpo. Enquanto que a porção granular ou rugosa, ela vai ter a presença dos nossos ribossomos. E como a gente já viu agora há pouco, os ribossomos têm função de produzir proteínas ou polipeptídeos. E a porção rugosa do retículo, ela vai possuir a mesma função. Agora, ela vai fazer a segunda parte da síntese das proteínas. A primeira parte, como a gente já viu, era a leitura e produção das proteínas a partir do material genético. Então, a gente tinha uma fita de RNA, como aqui no nosso exemplo, e aqui nós vamos ter o nosso ribossomo com as suas subunidades fazendo a leitura desse material. A diferença agora é que esse ribossomo ele vai estar aderido à parede do retículo endoplasmático rugoso. E à medida que ele faz essa leitura, ele vai criar aquela cadeia de polipeptídeos. Essa cadeia ela vai se formar já dentro do nosso retículo endoplasmático rugoso. E lá dentro, essa cadeia vai tomar a forma final que ela precisa para desempenhar a função dela como uma proteína completa. Bom, seguindo nas organelas, então, temos o complexo de Golgi, ou alguns livros chamam também de complexo golgiense.
ele vai servir como uma central de distribuição de proteínas que são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ele vai armazenar essas proteínas, vai fazer as últimas modificações para que as proteínas assumam sua forma final e estejam ativas, e depois exporta essas proteínas para os seus respectivos destinos dentro da célula. Bom, além do complexo, nós temos também os lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis por fazer digestão de moléculas orgânicas dentro da nossa célula. Então, ele vai possuir enzimas e proteínas digestivas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e são modificadas no complexo golgiense, ou complexo de Golgi, e depois enviadas para os lisossomos. Essas proteínas ou enzimas, então, vão ter o poder de quebrar todas as moléculas orgânicas que, porventura, adentrem a célula. Podem ser tanto moléculas nutritivas, como alguma molécula que seja nociva à célula, que pode acabar parando no lisossomo e sendo digerida. Bom, peroxissomos. Peroxissomos é uma organela especial que ela é exclusivamente criada para a catálise ou a quebra das moléculas que a gente chama de peróxido de hidrogênio, ou popularmente conhecida como água oxigenada. Essas moléculas são altamente reativas e fazem mal ao corpo quando se acumulam dentro da célula devido a processos metabólicos. Então os peroxissomos são responsáveis por pegar essa água oxigenada que se forma dentro das células, quebrar essa molécula de peróxido de hidrogênio em moléculas menos agressivas que podem ser eliminadas futuramente nos processos de descarte que a gente vai ver mais ao longo da nossa disciplina. Então, a gente tem o quê? Que peroxissomos vão ser responsáveis pela catálise do peróxido de hidrogênio, certo? Bom, seguindo, a gente vai ter uma das organelas mais conhecidas das nossas células, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela geração da energia que será gasta dentro das células. Então ela vai pegar os nutrientes, como a glicose, por exemplo, vai quebrar essa molécula em moléculas menores e vai utilizar a energia resultante da quebra dessas moléculas para produzir uma outra molécula que se chama ATP. Essa molécula é que será usada pela célula em outros processos metabólicos como fonte de energia. Então, as mitocôndrias, elas vão fazer esse processo de pegar moléculas muito energéticas, como a glicose, quebrá-las, usar a energia da quebra para formar o nosso ATP, que será utilizado pelas células para obtenção de energia. Bom, além disso, outra característica que elas têm de muito interessante é que elas têm DNA próprio. Dentro da organela mitocôndria, nós vamos achar material genético, muito parecido com o que a gente encontra no núcleo. A diferença é que o DNA daqui, das mitocôndrias, vem exclusivamente da sua mãe, enquanto que o que está no núcleo é uma combinação do DNA da sua mãe e do seu pai. O da mitocôndria é um DNA que vem exclusivamente da sua mãe. Eles têm a propriedade de se autoduplicarem durante o processo de duplicação celular, e a membrana é uma membrana dupla, assim como a membrana que envolve a célula inteira, a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma bicamada. Ela tem uma camada exterior e uma camada interior, assim como a membrana das mitocôndrias, que a gente chama de crista. A gente vai ter uma crista mitocondrial exterior e uma crista mitocondrial interior. Bom, então vamos aos centríolos. Centríolos são uma organela formada por microtúbulos. Os microtúbulos são pequenas estruturas formadas por proteínas que são responsáveis por dar forma à célula. Elas são os pilares que sustentam as paredes da célula e mantêm o formato da célula. Porém, ela tem uma outra função também.
ela tem a função de ajudar a puxar as cromátides irmãs que compõem o cromossomo durante o processo de divisão celular. No processo da divisão celular, a gente vai ter um fenômeno que é a quebra da parede do núcleo. A gente vai ter que a carioteca ela se desfaz e os cromossomos eles se alinham bem no meio da célula. E é função dos microtúbulos se ligar a esses cromossomos e puxar cada uma das cromátides irmãs para um dos polos da célula. Assim, cada uma das células filhas que será resultante desse processo de divisão celular vai ter a mesma quantidade de cromossomos. Bom, então os centríolos têm essas funções. Seguindo, nós temos os vacúolos. Vacúolos são estruturas de armazenamento, tanto de substâncias nutritivas. Pode ser amido, pode ser um outro carboidrato. Pode ser água. Então, os vacúolos são grandes estoques dentro da célula. Dependendo do tipo celular e da função que a célula desempenha, o conteúdo do vacúolo será diferente, o tamanho do vacúolo será diferente. Em células vegetais, eles também têm a função de fazer o equilíbrio osmótico. Então, eles compensam com água a pressão que está sendo exercida para o lado de fora da célula e assim eles conseguem manter a célula vegetal rígida e com aquele formato definido. Por fim, nós vamos ter os plastos, que é uma estrutura exclusiva das células vegetais. São os plastos que vão pegar a luz, o gás carbônico e a água e transformar em glicose, que vai ser mais para frente utilizado pelas outras células para obtenção de energia. Então os plastos, assim como as mitocôndrias, têm parede dupla e também outras características. Porém, a principal delas é a atuação no processo de fotossíntese e a produção de glicose a partir de luz, gás carbônico e água. Bom, gente, então essas são as nossas organelas. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!